Caramba, mas por que o Shigeki divide tanto assim a opinião do pessoal? Tipo, tem até post no Reddit discutindo sobre isso. E tem um monte de gente discordando, inclusive. Aí fica a pergunta, né? O que faz alguém gostar ou não de um personagem? No caso do Shigeki eu acho um pouco curioso. Vamos primeiro ver o que ele fez no anime, né? No começo o Shigeki é apresentado como uma criança inocente, né? Inofensiva. Ele só tava usando o poder de stand dele pra pegar moedas perdidas pela cidade. Aí quando ele encontra o Josuke e o Okuyasu, só porque vê que eles também têm poder de stands, ele tenta meio que comprar a amizade deles. O Josuke vai lá e tem uma ideia pra eles conseguirem mais dinheiro. Ao invés deles só coletarem moedas, eles pegarem cupom de lojas também. Aí com isso eles arrecadam uma boa grana. Só que na hora de dividir, o Shigeki tenta passar o calote nos dois. O Okuyasu fica bravo, tenta partir pra cima dele, só que o Josuke dá uma acalmada nele. Mais pra frente o Okuyasu encontra um bilhete de loteria premiado. Mas de novo, né, na hora de dividir a grana, o Shigeki pega a nota provisória de 5 milhões e vai embora. Eles correm atrás do Shigeki, rola uma luta e beleza, né, o Shigeki meio que perde no final e toma uma coça dos dois. Poucos episódios depois, o Shigeki aparece um pouco mais tranquilo, né, mais de boa. Ele até empresta dinheiro pros dois, né, mas assim, acho que é só porque ele apanhou no outro episódio. Então acho que ele não mudou muito, não. Aí por conta de coincidência ou destino, né, a gente tá falando de Jojo, o Shigeki acaba se encontrando com Kira. Acontece aquela famosa cena. E o Kira, pra esconder sua identidade, explode o Shigeki. Ele, por algum milagre, sai vivo, sai correndo pra contar pro Josuke que ele encontrou o assassino que eles estavam procurando, mas infelizmente é tarde demais. Quase tarde demais, porque no último minuto o Shigeki consegue dar uma pista pra eles e aí a história continua. A partir dessa pista eles vão atrás de descobrir quem é o Kira e por aí vai. Beleza, mas como é que em tão poucos episódios esse moleque já conseguiu dividir tanto assim a opinião da galera? Pra tentar responder isso, primeiro vamos simplificar um pouco. Eu vou dividir o conceito de um personagem em dois aspectos principais. A personalidade, que é como ele age, né? Se ele é engraçado, se ele é sério, se ele é ranzinza, essas coisas, né? E o segundo aspecto seria a função dele na história. Qual o papel dele na narrativa e se ele cumpre bem esse papel, né? Se ele é um vilão, se ele é um mentor, se ele é um apoio pro protagonista. Lembrando que aqui eu tô simplificando bastante, tá? Um exemplo de personagem que é mais lembrado pelo primeiro aspecto, a personalidade, eu diria que é geralmente encontrado em comédia, né? Mais fácil de dizer. Tem, por exemplo, o Kronk, que, assim, toda vez que ele aparece, ele rouba a cena, mas ele praticamente não move a trama. Funciona porque é um filme de comédia, né? Então tá tudo certo. E no caso de personagem que é mais reconhecido pela função dele na história, né? O segundo aspecto, eu diria que isso é uma característica de personagens que são chamados de arquétipos. Um exemplo é o Morpheus, de Matrix. Que assim, ele é tipo um mentor, ele tira o Neo da Matrix, acredita nele, mas é só isso também. Quase toda a sua presença se resume à fé no Neo. Mas só isso. A gente não vê muito sobre o que ele quer, o que ele sente. Ele tá ali pra cumprir um papel específico e é isso. Legal, mas e quando esses aspectos mudam ao decorrer da narrativa, né? O personagem troca de função ou de personalidade? Aí no caso o pessoal chama isso de arco. Um bom exemplo é o Zuko, de Avatar. Que assim, ele começa como um vilão e a personalidade dele é ser bravo e explosivo. Só que aí a história vai se desenvolvendo, ele vai mudando e no final ele tem uma personalidade mais calma, mais amigável e a função dele muda para aliado do Aang. Mas assim, mesmo durante o arco onde ele muda de personalidade e de função, eles estão sempre combinando, né? Um outro exemplo disso que eu consigo pensar é, sei lá, o Coringa, que ele é caótico e imprevisível, mas assim, ele precisa ser assim, porque a função dele na história é desafiar o Batman, colocar o herói em situações extremas. A personalidade dele serve pro propósito na história. Mas e quando isso não combina? Aí a gente tem casos como o Snape. Ele é frio, ríspido, amargo. Mas se você for ver a sua função na história, ele é meio que um protetor oculto do Harry. Também é um espião contra o Voldemort e morre como herói. Mas quase sempre você olha pra ele com cara de vilão. Outros exemplos de personalidade e função na história que não combinam são, sei lá, o Light Yagami de Death Note, o Sasuke, o Dr. Facilier e o Shigeki. Sim, o Shigeki. Se você for ver, a personalidade dele é meio irritante, gananciosa e até meio chata. Mas a função dele na história é super importante, ele ajudou o Josuke a encontrar o Kira. Ele faz algo crucial, mesmo não sendo exatamente um cara legal.
Essa mistura meio esquisita de personalidade e função na história cria um certo contraste, que acho que é daí que vem aquela divisão de opiniões. Mas eu acho que a ideia do personagem é justamente essa. O Araki queria que ele fosse exatamente assim. Porque imagina só, se ele fosse um cara legal, certinho, que desde sempre dividisse o dinheiro com a galera. O final dele ficaria meio previsível, até meio óbvio e chato. Um cara certinho que morreu fazendo uma coisa certinha, heróica. Ok, né? Mas na verdade, não. Ao invés disso, ele é irritante, interesseiro, e mesmo assim, no final, ele faz um ato altruísta. Isso deixa a coisa muito mais interessante. E no fim também serve pra mostrar o quão cruel o Kira é, né? Matar uma criança, ainda mais que ela só tava tentando se defender. E uma coisa genial que o Araki fez aqui foi justamente ter feito ele uma criança inocente, porque justifica tanto ele ser chato e inconveniente, quanto deixa muito mais legal ele ter feito o que fez, ter revelado quem é o assassino pro Josuke, mesmo sendo só uma criança. Então, no final das contas, sim, a personalidade e a função do Shigeki contrastam, mas ao mesmo tempo elas se complementam. Ele tinha que ser exatamente assim, isso foi genial. オラのパパとママ守る。キラークイーンはすでにドアノブに触っている。 Eu tentei dividir tudo entre personalidade e função só pra facilitar a conversa, mas na real tem muita coisa que faz a gente gostar ou não de um personagem. O jeito que ele é escrito, o design dele pode influenciar também, o que ele representa, o arco que ele passou. E assim, talvez a coisa mais importante pra definir se você gosta dele ou não são as suas próprias experiências. Às vezes um personagem te pega porque você se identifica com ele, ou porque ele te lembra alguém, ou você entende o propósito dele porque você se vê nele. Quando eu comecei a escrever esse vídeo, a ideia era montar uma explicação mais redondinha para responder a pergunta de o que faz você gostar de um personagem. Uma explicação com começo, meio e fim. Mas gostar de um personagem é algo muito mais pessoal e subjetivo. Então, no fim das contas, gostar ou não do Shigeki, ficar triste ou não com a morte dele, vai depender de você, de como você entendeu a história e de como você enxerga o personagem.